Agora 8 horas e 53 minutos aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Hoje é segunda-feira, dia da nossa conversa com o professor Antônio Delfim Neto, nosso consultor na área de economia e de política também, por que não, né, professor? Bom dia, seja mais uma vez bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes. Bom dia, Thaís. Bom dia, mesa. É uma grande alegria conversar com vocês. Alegria nossa, professor. Agora há pouquinho nós falávamos com o cientista político Fernando Schiller sobre PEC dos precatórios. Votação agora, amanhã, na CCJ do Senado. E o que o Schiller dizia? Duas coisas, basicamente. Dos males, o menor, ou seja, a possibilidade que existia é a que está sendo colocada em prática e que teto de gastos sem reformas não dá certo. O que o senhor acha disso, hein, professor? O Schiller sempre tem razão. Ele é um dos melhores analistas políticos com conhecimento da economia que nós temos. O Schiller é um cidadão para ser ouvido. O que ele disse faz muito sentido. Agora, professor, muito bom dia. Bom dia, Cláudio. Tudo bem, professor? A gente observa aqui e acolá, né, a volta dessa discussão sobre a necessidade mesmo de se respeitar o teto de gastos. Não dá para furar teto de gastos, não sei o quê. Mas aí, de repente, surge uma proposta de um grupo de senadores que pretende que os precatórios sejam retirados do teto. E aí, assim, novamente aquela discussão, que para se criar um programa de transferência de renda para quem está precisando desesperadamente desse dinheiro, aí tem teto de gasto, tem dificuldades imensas, né, obstáculos terríveis, o equilíbrio fiscal, não sei o quê, fonte de pagamento, tem que ter fonte, e todas essas, inclusive, exigências legais, a lei de responsabilidade fiscal, etc. Mas quando se trata de pagar precatórios, 70% deles sob controle dos bancos, aí há muita facilidade, há sempre uma saída que é aceitável. Como é que o senhor vê essa questão? Assim, o senhor não percebe aí uma certa insensibilidade da elite política e econômica no Brasil? Cláudio, respeitar o teto de gastos é uma absoluta necessidade. Na verdade, o que você precisa é ordenar os gastos de acordo com a sua prioridade. Não é possível ter uma política oportunista e que existe teto para algumas coisas e não existe teto para outras. O teto de gasto, Cláudio, é, no fundo, a âncora que sustenta essa estabilidade precária que nós estamos vivendo. Se nós violarmos isso, vamos perder essa âncora. Professor Delfim, bom dia. O Pedro queria te perguntar sobre a exportação brasileira de carne bovina e suína, né? Na semana passada a gente teve a boa notícia de que a Rússia vai retomar a importação da nossa carne bovina suíça. Nova deliberação já está acontecendo desde o dia 25 desse mês, né, na semana passada, envolvendo aí 9 unidades de suíno e 3 de carne bovina. É um novo cenário mundial que se coloca aí para as negociações da pecuária brasileira. Isso já estava previsto, professor Delfim? Na verdade, eu acho que previsto é difícil de ser, mas era uma coisa que deveria acontecer, como está acontecendo. Nós somos o principal fornecedor de carne bovina, respeitamos todas as normas de saúde pública. O Brasil não tem problema nesse campo. O aparecimento eventual a vaca louca, absolutamente sob controle. Agora, nós temos que entender o seguinte: o teu maior comprador é o chinês, que é sim o maior e mais respeitado negociante. Qualquer coisinha que é possível apontar baixa o preço da carne. E ele é o comprador. De forma que se faz uma grande discussão em torno da vaca louca e os preços caem 15%. Nós precisamos entender isto. Nós estamos lidando
o maior comprador de nossa carne e é o mais hábil negociante. Tudo que ele faz é de um oportunismo muito significativo para ter um abatimento dos preços. O chinês é o maior negociante da história. Tem 5.000 anos de experiência. Bom dia, gente. Bom dia, Pedro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio. Bom dia, professor Delfim Neto. Bom dia, você está bem? Tudo bem. O PSDB definiu seu candidato nesse final de semana para a presidência da República, João Dória, que tem, em termos econômicos, um receituário conhecido. Ele privatizou, pelo menos tentou enquanto era prefeito, governador, até o Parque de Ibirapuera, em São Paulo. O pré-candidato Sérgio Moro anunciou que tem conversado com Afonso Celso Pastore, um professor de qualidade absolutamente inegável, mas que também tem um receituário já conhecido, um caminho conhecido para ser seguido caso ele tenha autoridade para tanto. E o presidente Bolsonaro tem o seu posto Ipiranga, Paulo Guedes, também mais ou menos na mesma linha. O senhor vê alguma diferença gritante, marcante entre esses três projetos econômicos que, pelo menos por enquanto, se apresentam para o Brasil? Eu acho que você tem um diferencial importante. O Pastore é seguramente um dos mais brilhantes economistas brasileiros. Mostrou isso na teoria e na prática. Foi um grande presidente de Banco Central, um grande negociador da dívida externa, é realmente um dos mais importantes economistas brasileiros. O problema não é o economista, o problema é o poder político para pôr em prática o programa do economista. De forma que o que eu acho assim, não pode haver dúvida de que a orientação do Pastore é muito importante e seguramente correta. O que se trata é saber se o Moro teria condições de fazê-lo. Eu não creio. Professor Antônio Delfim Neto, ao vivo aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Professor, a gente esperou aqui a sua presença conosco para lembrar o nosso ouvinte de uma data importante. Hoje, 9 anos da morte do jornalista Joelmir Betting, que estava sempre conosco aqui também, nessa bancada, falando sobre economia. Tem até aqui uma palavrinha do Joelmir, professor, para a gente matar um pouco as saudades. O seu João era quase um pai meu, ele que me trouxe para cá. Participei com o Salomão e com o Zé Paulo da montagem do Gente, que foi assim, da noite para o dia, com a perda repentina do Leporace. Bom, será que com 3 não dá para tentar substituir um? Então juntamos os 3, o Zé Paulo, o Salomão e eu. E depois que eu saí da televisão, me aposentei da televisão em 2003, não passou um ano e eu fiquei com uma enorme vontade de voltar a fazer televisão e rádio. E eu queria voltar para Bandeirantes. E só para Bandeirantes. Joelmir Betting contando como que veio aqui a Rádio Bandeirantes fazer o Jornal Gente na primeira das composições. Dá uma saudade danada, né, professor? Joelmir, os 3, o Salomão, o nosso grande companheiro, os 3 eram espetaculares. A Bandeirantes teve, durante muitos anos, uma primazia enorme com esse trio. E só sabe que outro dia o Eduardo... Dá uma saudade danada. O Eduardo trouxe aqui pra gente, professor, um livro do Joelmir, que até hoje tem muita coisa atual. Qual que é o título do livro mesmo, Edu? Na Prática, Teoria. Outro livro é de 1973, né? É espetacular, porque segue valendo. O Joelmir era um grande economista e tinha uma forma muito clara de expressão e muito, digamos, ele usava o humor didaticamente. A convivência com o Joelmir era enriquecedora. Esse trio que durante muitos anos
dominou, na verdade, o rádio brasileiro. Ninguém de manhã gastava tempo com outro programa. E ouvindo o senhor falar, professor, sobre comentando a presença de Afonso Celso Pastore na campanha de Moro, dizendo que o problema não é o economista, mas sim o uso político que o político faz ali da orientação do economista. Nada melhor do que, na prática, a teoria é outra, para resumir essa condição, né, professor? Seguramente. A frase, acho que é de Kant, usada muito apropriadamente pelo Joelmiro. Professor Delfim, uma boa semana, hein? Até a próxima. Uma boa semana para os senhores e uma boa semana para o Brasil. Ele está precisando.